Existem desenhos que chamam a atenção logo de cara, com cores fortes, personagens barulhentos e situações exageradas. E existem outros que fazem exatamente o contrário. Eles chegam quietinhos, sem fazer muito barulho, e só depois de um tempo você percebe que aquilo ficou com você. Doug sempre foi assim, um desenho que parecia simples demais para competir com outros da época, mas que acabou se tornando um dos retratos mais sinceros da infância já feitos na animação. Doug não falava sobre salvar o mundo ou derrotar grandes vilões. Ele falava sobre tentar conversar com alguém sem travar, sobre passar vergonha na frente dos outros, sobre errar em coisas pequenas e transformar tudo isso em algo enorme dentro da própria cabeça. E era justamente aí que estava o maior valor da série. Sim, Doug tinha ensinamentos, mas não do jeito tradicional. Ele não ensinava com frases prontas ou lições óbvias. Ele ensinava mostrando pensamentos, inseguranças e sentimentos que muita gente sentia, mas não sabia colocar em palavras. A série foi criada por Jim Jenkins e estreou em 1991 no canal Nickelodeon. Desde o começo a ideia era simples e muito clara: contar histórias do dia a dia, com situações comuns e personagens que pareciam pessoas reais. Doug Funny tinha acabado de se mudar para a cidade de Bluffton, e só isso já era suficiente para virar a vida de qualquer criança de cabeça para baixo. Novo lugar, nova escola, novos amigos. O desenho partia exatamente dessa sensação para construir todo o seu universo. Cuidado, Bluffington! A família Funny chegou! População 20.001 habitantes. Creio que esse um sou eu. Doug pega um sapossauro. Doug era um garoto comum, e isso era o que tornava tudo tão especial. Ele não era popular, não era líder, não era o melhor aluno e nem o mais engraçado da sala. Ele era tímido, sensível e passava muito tempo tentando entender o que sentia. Seu diário funcionava como um refúgio, um lugar onde ele podia escrever tudo aquilo que não conseguia dizer em voz alta. Isso aproximava muito o público, porque colocava quem assistia diretamente dentro da mente do personagem. Grande parte do charme de Doug vinha da forma como a série misturava realidade e imaginação. Qualquer situação simples podia virar algo gigantesco na cabeça dele. Um trabalho escolar se transformava em um grande show, um erro pequeno virava uma catástrofe, um elogio se tornava um momento épico, e essas cenas exageradas não serviam só para fazer rir, mas para mostrar algo muito verdadeiro, como a mente de uma criança consegue aumentar tudo. Um garoto sonhador querendo se tornar um super-herói. Doug, de segunda a sábado, 8 da noite. Os valores do desenho apareciam justamente nessas experiências. Doug falava sobre honestidade, frustração, medo e sobre aceitar quem você é, mesmo quando isso parece difícil. O desenho não prometia soluções mágicas. Muitas vezes Doug errava, se sentia mal ou simplesmente aceitava que nem tudo dá certo. E isso, para um desenho infantil, era algo raro e muito importante. Os personagens ao redor dele ajudavam a deixar a série ainda mais profunda. Skitter, seu melhor amigo, era o completo oposto, confiante, falante e pouco preocupado com o que os outros pensavam. Skitter vivia de forma mais leve, e talvez por isso fosse tão admirado pelo Doug. A amizade dos dois mostrava algo muito bonito. Pessoas diferentes podem se complementar. Skitter nunca tentou mudar Doug, e Doug nunca tentou ser alguém que não era para manter essa amizade. Um carinha esperto que só se mete em confusão. Doug, nossa próxima atração. Patty Maionese, a garota por quem Doug era apaixonado, também fugia do padrão. Ela era forte, esportista e confiante, mas estava longe de ser perfeita ou inalcançável. Patty também tinha dúvidas, inseguranças e momentos de fragilidade. A série mostrava que admirar alguém não significa achar essa pessoa perfeita, porque todo mundo carrega seus próprios medos. Roger Klotz, o valentão da escola, poderia facilmente ser apenas o vilão da história, mas Doug nunca o tratou dessa forma simples. Roger implicava, provocava e gostava de se sentir superior, mas aos poucos ficava claro que esse comportamento vinha de insegurança, carência e medo de perder espaço. Isso não justificava suas atitudes, mas mostrava que ninguém é mau sem motivo. Bibi era a filha do homem mais rico de Bluffton. Ela tinha uma personalidade forte e muitas vezes agia de forma superior por causa do dinheiro. Mesmo assim, Bibi não era uma vilã. Apesar de ser mimada, ela queria ser aceita, valorizava os amigos e muitas vezes mostrava lealdade ao grupo. Era uma personagem claramente influenciada pelo privilégio
frágil, mas ainda humana. A família do Doug também tinha um papel muito importante. Seus pais eram presentes, mas longe de serem perfeitos. Davam conselhos estranhos, exageravam em algumas situações e erravam como qualquer adulto. Ainda assim, estavam sempre tentando ajudar. Judy, sua irmã mais velha, vivia em um mundo dramático, artístico e cheio de emoções intensas. Ela parecia distante, mas representava muito bem aquela fase da vida em que cada pessoa da casa está tentando se encontrar. E o Costelinha, o cachorro, mesmo sem falar, era talvez o apoio emocional mais constante. Ele estava ali nos momentos bons e ruins, sendo aquele tipo de companhia silenciosa que não julga e sempre fica. Atenção! Que atleta! Lembrem-se, crianças, isso não é uma brincadeira. Isso é... Eu adoro esse programa. Ele fala de tudo que interessa à minha geração. De segunda a sexta, 1h30 e sábado, 2h, Doug, seu diário e muita imaginação nas suas férias, aqui na Cultura. O universo de Doug era construído a partir de situações comuns do dia a dia, que ganhavam importância justamente por serem simples. A escola, por exemplo, não era só um cenário, era o lugar onde surgiam inseguranças, amizades eram colocadas à prova e sentimentos difíceis apareciam. A série mostrava como coisas pequenas, como uma apresentação em sala ou trabalho em grupo, podiam virar grandes desafios quando vistos pelos olhos de uma criança ou adolescente. Doug usava muita imaginação para lidar com tudo isso, criando versões heróicas ou desastrosas de si mesmo, deixando claro como a nossa mente consegue aumentar tanto os medos quanto os sonhos. O formato dos episódios era simples, mas funcionava muito bem. Tudo começava com uma situação comum, uma festa, uma competição, uma apresentação ou um mal-entendido. A partir daí, a imaginação de Doug tomava conta, criando cenários exagerados do que poderia acontecer. No final, a história sempre voltava para a realidade, geralmente com algum aprendizado emocional, mas sem lições óbvias ou moral forçada. Não existia um final perfeito, existia crescimento, mesmo que fosse pequeno. Com o passar do tempo, Doug passou por uma mudança importante. Em 1996, a série começou a ser produzida pela Disney e passou a se chamar Doug Funny. Algumas mudanças no visual e no tom aconteceram, mas a essência da série continuou a mesma. Um garoto tentando entender o mundo e a si próprio. Ainda assim, muita gente guarda um carinho especial pela fase inicial, justamente por ela ser mais simples e sincera. Sabe quem voltou? Doug! Sou eu. Eu sabia que voltaria. A partir desta segunda, esse camarada, Não é mesmo, senhor Napa? de personalidade forte, Personalidade? Eu tenho personalidade. vai tirar altas histórias de um incrível diário. Tchá, 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 tchá. Você vai se amarrar. Ei, ei, ah, Anote o recado. Se você tá sentindo depressão, fique junto do seu amigão. E anote o dia. A partir desta segunda em 2 horários. 1h30 e às 5h30 da tarde. Doug! E agora diga Beats. Beats. Doug se destacava porque confiava em quem estava assistindo. Ele não tinha pressa, não gritava e não explicava tudo o tempo todo. Ele deixava o silêncio, o desconforto e a reflexão acontecerem. E talvez seja por isso que o desenho ainda seja lembrado com tanto carinho, porque ele falava de sentimentos que continuam fazendo sentido mesmo depois que a infância passa. Visualmente, Doug também era diferente. O traço simples, as cores pouco comuns e os personagens com tons de pele irreais ajudavam a criar um estilo único e quase atemporal. Essa escolha afastava o desenho de algo realista e aproximava ainda mais o público do lado imaginativo da história. A trilha sonora e as músicas que o próprio Doug criava dentro da série também tinham um papel importante, funcionando como uma extensão dos sentimentos do personagem e dando ainda mais personalidade ao desenho. Não sou bem um compositor, mas quando eu penso na Patty, às vezes as canções simplesmente brotam de mim. Como essa em que eu estava trabalhando hoje. Patty é o picles da minha salada, Patty é o açúcar do meu chá, você é o molho do meu cachorro quente, Patty, você é a minha maionese, uou, 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 Patty, você é minha Trabalhei nisso durante horas, era a minha canção secreta, ninguém a ouviria, só eu. Ao todo, Doug teve 7 temporadas e mais de 100 episódios, e com certeza é um dos desenhos favoritos de muita gente que assistiu na TV Cultura. Doug mostrava que crescer é estranho, que pensar demais pode atrapalhar, que errar faz parte do processo e que ser quem você é pode ser difícil, mas também libertador. Ele nunca tentou ser um desenho grandioso, ele escolheu ser verdadeiro, e foi exatamente isso que fez toda a diferença. Ao longo de sua exibição, Doug construiu uma identidade própria ao mostrar que crescer é confuso, que sentir medo é normal e que a imaginação pode
pode ser uma grande aliada para enfrentar desafios. A série não precisava dizer isso de forma direta. Ela deixava que as situações falassem por si. E ao acompanhar os dilemas do Doug, o público estava refletindo sobre os próprios sentimentos, muitas vezes sem perceber. Encerrar uma conversa sobre Doug é lembrar que essa não era uma história sobre grandes aventuras ou feitos incríveis, mas sobre pequenas vitórias internas. Um desenho que encontrou beleza na simplicidade e profundidade na rotina. Doug provou que contar boas histórias não depende do tamanho da aventura, mas da verdade que ela carrega. Doug continua sendo um retrato sensível do crescimento, da imaginação e da busca por pertencimento. Talvez quando muita gente assistia na infância, não percebesse o quanto aquele garoto estava ensinando. Mas olhando hoje, fica claro que ele ajudou muita gente a entender sentimentos que ainda nem tinham nome. E agora eu te pergunto, você se lembra de Doug? Me conta aí nos comentários e até o próximo vídeo.